Boa tarde. As irmãs que estão ali, estão fugindo do frio? Se estiverem, tudo bem. Se não, venham para cá para a gente ficar mais juntinho. O presbítero Davi já deu boas-vindas àquelas que estão conosco pela primeira vez. E eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a vocês. Esse é o nosso terceiro encontro do ano. Nós teremos 10 esse ano. Ano passado tivemos 8, tivemos o acampamento da família. Esse ano, então, teremos mais encontros. E nós estamos, para quem está vindo pela primeira vez, estudando este livro, Mulher, 10 Elementos da Feminilidade e Design Interior, que é a continuação do livro que nós estudamos ano passado, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade e Design Divino, das autoras Mary Cassian e Nancy Lee DeMoss. Nós vimos no nosso primeiro encontro, o tema da semana foi discernimento, e nós estudamos sobre como é importante que o nosso modo de pensar ele esteja em conformidade com o que a palavra de Deus revela. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A sã doutrina precede o viver santo. Eu preciso conhecer a palavra de Deus e assim estabelecer a minha vida sobre essa base. O discernimento vai me ajudar a fazer escolhas sábias. Eu vou conseguir discernir o que é bom do que é ruim, o que é bom do que é melhor. Nós vimos no nosso último encontro, foi uma semana chamada Honra, e foi um estudo maravilhoso mostrando como a reverência, ela é uma característica que nós devemos buscar. Ou seja, a mulher de Deus, ela precisa viver na presença de Deus, consciente da presença de Deus. A presença de Deus deve fazer com que ela esteja atenta ao que ela pensa, ao que ela fala, como ela age, porque a vida dela é para agradar ao Senhor. Isso não acontece em nós da noite para o dia, isso é fruto de uma caminhada com o Senhor. Isso não acontece apenas à medida que nós envelhecemos, porque nós podemos nos tornar senhoras idosas, mas irreverentes, que não têm uma vida que agrade ao Senhor. Isso é fruto de busca, de empenho, de dedicação em conhecer ao Senhor e buscar sua graça para sermos transformadas por Ele. E hoje, no nosso terceiro encontro, o tema da nossa semana é afeição. Boa tarde. E aí, nós vamos ver em Tito 2:4 o início de uma lista que Paulo deseja que Tito ensine as mulheres mais velhas a ensinar as mulheres mais jovens. Então, por favor, abra a palavra de Deus em Tito, no capítulo 2. Nós vamos ver os versos, hoje especificamente o verso 4, mas nós podemos ler toda a passagem. Tito 2, nós vamos ler então dos versos 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mas sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por Tua misericórdia, por Tua bondade derramada sobre nós. Por essa oportunidade que temos de juntas, ó Deus, estudarmos a Tua palavra e buscarmos da Tua parte, ó Deus, como nós devemos viver como mulheres neste mundo, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado através de nós, através das nossas famílias. Senhor Deus, nos concede a graça de compreendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos quer falar. Nos concede a graça, ó Deus, de colocar em prática aquilo que vamos ouvir. Que façamos isso na dependência do Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Dependemos da Tua instrução, da Tua direção, que Teu Espírito Santo, ó Deus, nos molde e nos capacite, ó Deus, a viver assim. Lembrando constantemente de que vivemos diante de um Deus santo, temível e poderoso. E que nós desejamos, Senhor, agradar em todo o tempo com as nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você fosse fazer uma lista das características que uma mulher mais velha deveria ensinar à mulher mais jovem, talvez uma jovem recém-casada, uma jovem recém-convertida que chegou à igreja,
O que você colocaria nessa lista? Quais seriam as características que você consideraria imprescindível que elas aprendessem? Talvez você pense que elas precisam aprender a orar, que elas precisam aprender a compartilhar a fé delas com outras pessoas, e tudo isso seria verdadeiro. Mas a lista que Paulo, orientado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve para que Tito oriente as mais velhas a instruir as mais jovens, ela não traz essas características. Nós lemos que ela ensina, em primeiro lugar, a amar. A prioridade do amor está muito clara para nós nessa lista. Mas ela tem um foco especial na família e no lar. Vocês percebem? Vocês percebem que ela fala em amar ao marido, amar aos filhos. Ela começa e ela termina com o marido. Ela fala em ser boa dona de casa. Certamente não é uma lista muito atual nos estudos femininos que nós temos espalhados por aí. Ela é uma lista contracultural hoje, mas ela também era uma lista contracultural naquela época. A gente também precisa entender que essas virtudes, elas não são uma opção ou uma maneira da mulher viver piedosamente. Elas são o retrato da mulher piedosa. Então ela não é uma opção, ela é a opção. O viver piedoso da mulher, ela está descrito aqui nesse texto. E isso não importa se ela é casada, se ela é solteira, se ela é mais velha, se ela é viúva, se ela é divorciada. Essas virtudes e essas características devem estar em cada uma de nós, devem ser percebidas em cada uma de nós. Então, a ênfase dessa passagem, ela é a família. E isso revela o coração de Deus para nós. Por que Deus dá ênfase à família? Percebe que desde o princípio havia uma família? Quando Deus criou o homem, Ele disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eles tinham a missão de juntos subjugar a terra, dominar a terra, sujeitar a terra. Eles deveriam se multiplicar. Eles deveriam multiplicar pessoas à imagem e semelhança de Deus, que assim como eles tinham um relacionamento com Deus, e deveriam viver para a glória de Deus como seus representantes no mundo. Desde o começo é sobre uma família. Nós vemos quando Deus chama Abraão, Ele diz que não fará dele uma grande nação, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Vejam como Deus usa essa analogia da família tantas e tantas vezes. Quando nós falamos de pai, de filhos, de irmãos, de casamento, de noiva, de noivo. Percebem como isso é importante para Deus? E como essa passagem revela o coração de Deus para nós? Vamos abrir a Bíblia em Efésios, no capítulo 3. Efésios 3, nós vamos ler os versos 14 e 15. Efésios 3, 14 e 15. Assim diz a palavra de Deus. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome em toda a família, tanto no céu como sobre a terra. No grego, existe um jogo de palavras aqui. Ele diz que por esta causa se põe de joelhos diante do Pai. E aí ele fala pater, de quem toma o nome toda a família. E essa palavra família tem a mesma raiz de pater, o que a gente poderia traduzir como pátria. O que ele está querendo dizer é que Deus nomeia, cria, e é por causa de Deus que cada família existe. Ele não só criou, ele dá sentido à família, ele diz como essa família deve funcionar. Ele é o pai, o primeiro pai, de quem todos os outros pais são apenas espelho. Toda família ela deve ser guiada pelo que Deus revelou, porque Ele é o Criador. Em termos criacionais, Ele é o Pai de todos. E a gente costuma tanto ouvir isso, né? Que eu também sou filho de Deus, ou Deus é Pai de todos. Em termos criacionais, isso é verdade, porque toda a vida que há no planeta Terra foi determinada por Deus e foi trazida por Deus. Não importa se é alguém que teme ao Senhor ou alguém que não o teme. Mas em termos redentivos, vamos dizer assim, em termos de salvação, Ele só é pai daqueles que confessam seu filho. Então, para dizer eu sou filho de Deus, você precisa ter um relacionamento com Cristo, porque Ele foi rejeitado para aqueles que Ele veio, mas a todos que creram nele, Deus deu o poder deles serem feitos
filhos de Deus. Então, esse duplo aspecto da paternidade de Deus. Mas o importante é que a família leva o nome de Deus, porque foi criada por Deus. E o livro traz alguns exemplos de algumas criações ou invenções que levaram o nome dos seus criadores. E ela diz, é por isso que a família leva o nome de Deus, porque Ele a criou. Alguns exemplos dessas invenções. Eu vou dizer o nome da pessoa e vocês vão tentar lembrar e pensar no que foi que ele inventou, certo? King Gillette. O que é que vocês acham que ele inventou? A Gillette. Certa resposta. Isaac Singer. O que é que ele inventou? A gente chama Singer, eu acho. A máquina de costura. Tem gente que lembra como é, né? Uma máquina de costura. Outras pessoas só veem em foto, em revista. E esse aqui, Rudolf Diesel. Antes que vocês achem que foi a calça jeans diesel, não foi, tá? Ele inventou o motor a diesel. E esse aqui, o Conde Tupper. O que é que vocês acham que ele inventou? O Tupperware. O nosso famoso Tupperware. Ele recebeu o nome do seu inventor. As famílias levam o nome de Deus porque foram criadas por Deus. O nosso livro diz assim: Deus criou a família para nos dar símbolos, imagens e linguagem poderosa para transmitir a ideia de quem Deus é e do que se trata um relacionamento com Ele. A família nos ajuda a compreender o que significa ter um Pai celestial e fazer parte da família da fé. Nos ajuda a entender conceitos como semelhança, descendência, linhagem, filiação, adoção, irmãos, herança. O que vocês acham? É mais fácil para alguém que teve um bom pai entender que Deus é pai? Ou é mais fácil para alguém que não teve pai ou que teve um pai ruim? A própria ideia de Deus ser pai para algumas pessoas soa como algo terrível pelas experiências que ela tem. Mas Deus escolheu essa figura, uma família ajustada, uma família onde o amor existe, para mostrar que Ele é um pai que vai muito além do que um pai humano pode ir. O casamento é uma figura. John Piper diz o seguinte: o casamento foi criado e definido por Deus nas Escrituras como uma união sexual e de aliança entre um homem e uma mulher, com fidelidade e lealdade para a vida toda, como marido e esposa, com vistas a demonstrar o relacionamento de aliança de Cristo com a igreja comprada com seu sangue. Nós sempre falamos, a feminilidade, ela não é um fim em si mesma. Ela não é sobre nós, ela é sobre Deus. O casamento, por mais que seja maravilhoso vivê-lo aqui na terra, ele não é sobre nós e sobre o que nós podemos desfrutar da bênção de Deus. Ele é sobre Deus e o que Ele quer revelar de si para o mundo. Essa imagem, ela é tão poderosa que não é à toa que desde o Éden o nosso inimigo tenta destruir. Ele ataca ferozmente a família, o que Deus criou, como Deus criou para ser. E a Nancy, no livro, ela diz o seguinte: a Escritura nos alerta para sermos cuidadosas e atentas quanto àquilo em que acreditamos, a forma como pensamos e agimos, porque o inimigo anda em derredor de nós, espalhando ideias enganosas, buscando desconstruir, desvalorizar e devorar a verdadeira feminilidade, a verdadeira masculinidade, o casamento e a família. Isso desde quando? Desde sempre. Desde o Éden, o casamento é atacado. Na época que o texto foi escrito, o texto que nós lemos em Tito, a época em que o Novo Testamento estava sendo escrito, o tempo da igreja primitiva, já havia um ataque feroz ao casamento. Abra a palavra de Deus em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Nós vamos ler dos versos 1 a 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável.
Naquela época, haviam falsos mestres que diziam que o casamento tornava a pessoa menos santa. E exigiam, então, que as pessoas se abstivessem de casar. Ou eles colocavam a castidade como um estado espiritual mais elevado. Então, aqueles que são mais santos, mais puros, eles não se casariam. E o que é que Paulo diz a Timóteo que isso é? Ensino de demônios. Desde aquela época, o casamento, ele tem sido alvo do inimigo. E a gente tem que parar para pensar que nos últimos anos, um grande inimigo se levantou contra o casamento, que é o chamado movimento feminista. E nós já falamos várias vezes, nós temos uma classe da Escola Dominical que trabalha esse tema, nós vimos durante o ano passado algumas das suas premissas. Mas só para nós entendermos e pensarmos como a nossa maneira de pensar tem sido influenciada por esse movimento. Eu vou trazer algumas citações de algumas feministas que são, sim, mais radicais. Talvez você não conheça ninguém que se diga feminista, que concorde exatamente com o que elas dizem. Mas nós vamos pensar que, de alguma forma, nós também fomos influenciadas por essa forma de pensar. Uma delas, a Betty Friedan, dizia o seguinte: a família tradicional é um campo de concentração confortável, do qual as mulheres precisam ser libertas. Para ela, se alguma mulher escolhesse ser dona de casa, isso indicava que ela sofria de alguma patologia, porque uma mulher que tivesse suas faculdades mentais normais jamais faria essa escolha. Outra disse assim: uma vez que o casamento constitui escravidão para a mulher, então o movimento feminista tem que concentrar esforços em atacar esta instituição. Vejam que é deliberado, vejam que não tem nada que com meias palavras, elas são muito claras no que era o objetivo delas. E por isso elas promoviam não só a promiscuidade, mas também o lesbianismo. E nós vemos que, que o movimento feminista ele está muito ligado com a homossexualidade, com essa libertação completa da mulher com relação ao homem. Ela não precisa do homem. Então, é mais fácil nos tornarmos lésbicas, elas pregam. A liberdade da mulher não pode acontecer sem que o casamento seja abolido. Era uma outra frase. Outra, o casamento tem existido para o benefício do homem e tem sido um método legal grandemente adotado para exercer controle sobre as mulheres. Nós devemos trabalhar para destruí-lo. Sobre filhos, a Margaret Singer, ela foi a fundadora da Planned Parenthood, que é uma clínica de aborto espalhada nos Estados Unidos, inclusive com recursos federais. E ela dizia o seguinte: a coisa mais misericordiosa que uma família numerosa pode fazer para um de seus membros infantes é matá-lo. E a Shulamit Firestone, ela dizia o seguinte: o coração da opressão da mulher está no seu papel de ter e criar filhos. Essas foram algumas feministas famosas e as suas ideias. E talvez a gente pense assim: Paulo, eu realmente não conheço ninguém que pense assim. Eu não penso assim, eu jamais faria alguma dessas afirmações. Mas você pode pensar assim: eu jamais quero depender de homem nenhum. Eu quero ter meu próprio dinheiro, não posso depender de marido. De quem vocês acham que veio esse pensamento? Aonde ele está alicerçado? Uma mulher que diz assim: tudo bem, eu caso, mas se eu precisar abrir mão da minha carreira, eu já sei quem eu vou escolher. Eu escolho a minha carreira. Eu escolho a minha realização profissional e pessoal. Eu vou em busca dos meus sonhos. Eu não posso ficar escravizada dentro do meu lar, servindo a um marido, cuidando de filhos. Percebe que sutilmente isso foi entrando. Eu jamais me sujeitarei a homem algum. Eu jamais serei submissa ao meu marido. Eu tenho os meus direitos. Meu corpo, minhas regras. Eu só quero ter no máximo 2 filhos. Ou, eu quero casar, mas eu não quero ter filhos. Porque os filhos vão atrapalhar minha carreira, meu lazer, meu conforto, minhas finanças. De quem vocês acham que vieram esses pensamentos? As ideias por trás disso que hoje a gente fala abertamente, sem nenhum pudor, sem nenhum medo de parecer que somos feministas radicais.
Tudo isso está alicerçado numa luta de Satanás contra a família, contra o plano de Deus para a família. E nós precisamos ter muito cuidado quando sorrateiramente esses pensamentos vêm e nós os reproduzimos sem ir à palavra de Deus, sem ir ao Criador da família e pensar, o que é que Deus diz sobre isso? Então, Tito 2,4 é contracultural hoje, porque fala da prioridade da família e fala da prioridade do marido. Percebe qual é o primeiro item da lista que as mulheres mais velhas devem ensinar? A amar ao marido, até mais ou na frente dos filhos, do papai e da mamãe, da carreira, dos estudos. A prioridade do marido, a prioridade do amor, contrária ao egoísmo dos nossos dias, contrária ao eu primeiro dos nossos dias. Vejam como isso nos afeta a todas, indistintamente. Todas nós precisamos sondar o nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau. E temos que trazer de volta o nosso modo de pensar e sentir para o prumo da palavra de Deus. A prioridade do amor. O que é que diz 1 Coríntios 13? Um texto que a gente conhece tão bem. Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios 13. Por que será que começa com amor? 1 Coríntios 13 diz: se não tiver amor, nada serei. Quem já cantou música com 1 Coríntios 13 em casamento? Milhares de vezes, não é? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O amor tem que ser o fundamento e o alicerce. O que é que Jesus diz? Que os discípulos dele seriam conhecidos pela eloquência? Não, pelo amor que nós devemos ter uns para com os outros. Mas quando a gente volta lá para Tito, e quando a gente percebe que na palavra de Deus o amor aparece várias vezes, eu preciso dizer a vocês, e eu acredito que todas saibam, que no grego a palavra amor não é só uma. Existem 4 palavras gregas para amor. Se eu disser eu amo meu marido ou eu amo cappuccino, amor, a mesma coisa. No grego, cada palavra traz um sentido diferente. Então, vamos lá. Quais são essas 4? Storgê, se alguém souber grego e a minha pronúncia estiver errada, me corrija. Storgê significa proximidade e lealdade entre os membros da família. É o amor na família. Filéu, ternura, carinho, afinidade e afeto. É o amor entre amigos e amigas. Ágape, ou HP, amor sacrificial, incondicional e com princípios. É o amor compromissado. E Eros, que é o amor íntimo, sentimental, é o sentimento romântico, que é o amor sexual, que não aparece na Bíblia, esse termo. E aí eu pergunto a vocês, desses 4 tipos de amor, qual deles é mais importante no relacionamento conjugal? Será que a gente pode prescindir de algum deles na família? Não é difícil a gente ordenar. Todos eles devem fazer parte da nossa vida familiar e matrimonial. Então, se eu perguntar qual desses tipos de amor vocês acham que Paulo está falando em Tito? Quando ele diz que as mulheres mais velhas devem instruir as mulheres mais jovens a amar ao marido. Vocês acham que ele está falando de Storgê, Filéu, Ágape ou Eros? Muitas já sabem, né? Aí fica sem graça, né? É o amor filéu. Não é engraçado que seja isso? Se a gente for ver, quando Deus manda os maridos amarem as esposas como Cristo amou a igreja, ele fala ágape, o amor sacrificial. Quando ele fala para nós amarmos ao marido, ele fala filéu, o amor terno, carinhoso, o amor entre amigos e amigas. Por que será? Ele fala ágape para os homens porque para eles é mais difícil se sacrificarem.
Para eles é mais difícil saírem de si mesmos, daquele mundo que eles criam, do egoísmo, e eles darem a vida, e eles irem em direção ao outro. Nós somos sempre desafiados nas áreas em que somos mais fracos. E nós, mulheres, temos que reconhecer, com relação aos nossos maridos, que essa é uma área em que nós não somos naturalmente boas. E é por isso que Deus nos manda, e é por isso que Ele diz que nós podemos aprender. Percebe que se as mulheres mais velhas devem ensinar, é porque a gente pode aprender. É um aprendizado no qual nós dependemos da graça de Deus agindo em nós, para nós recusarmos aos nossos antigos modos de pensar e viver, nos submetermos àquilo que a palavra de Deus diz, educar a nossa mente para discernir o que é bom e o que não é, mas é um aprendizado. Literalmente, a expressão que é usada no texto é que as mulheres mais velhas devem instruir as mulheres mais jovens a serem apreciadoras de marido. Não é uma expressão meio estranha para a gente? Ser apreciadora de marido. E depois, apreciadora de filhos. Mas é isso, apreciar, gostar. Às vezes é tão fácil para nós nos sacrificarmos pelo marido. Cozinharmos, lavarmos, passarmos, auxiliarmos como a auxiliadora deve fazer. Mas como é difícil gostar, querer estar com, ter ternura, paixão. E talvez vocês pensem que isso é muito fácil nos primeiros anos de casados e depois acabou. Mas existe a graça de Deus para renovar, para nos fazer lembrar de que foi isso também que nós prometemos no dia do nosso casamento, quando fizemos os nossos votos diante de Deus. Então, o amor filéu, ele revela ternura, carinho, afinidade ou afeto. Ele descreve uma atitude mais emocional, que significa cuidar profundamente de uma pessoa, aprová-la, apreciá-la, dar as boas-vindas a ela, tratá-la com afeto, com honra, como alguém muito querido, como alguém muito importante. Se você pensar nos seus amigos, certamente essas palavras vão revelar um pouco de como é essa amizade de vocês. Ninguém quer ser amigo de quem só lhe põe para baixo, de quem lhe trata mal, de quem não faz nada para lhe agradar, de quem você chega e é como se ninguém tivesse chegado. É assim entre amigos muito queridos. Imagine que faz muito tempo que você não vê uma amiga muito especial e você sabe que ela vai chegar na sua casa. O que é que você faz? Se você sabe que ela ama o seu bolo de chocolate, você vai fazer o bolo de chocolate. Se você sabe que ela gosta de comer no café da manhã determinada coisa, você vai se preocupar em servir isso. Quando ela chegar, você não vai dizer, oi, tudo bom? Não, você vai abraçar, você vai beijar, você vai dizer como você está feliz porque ela chegou. Não é assim que os amigos fazem? Esse é o tipo de amor que a palavra de Deus diz que nós devemos tratar os nossos maridos e que nós não somos naturalmente inclinadas. A Carolyn Mahoney, nesse livrinho fininho, mas maravilhoso, As 7 Virtudes da Mulher, ela diz o seguinte, que amar o marido como biblicamente definido é consequência de aprendizado por meio da graça, justamente porque isso não é natural para nós. O Douglas Wilson diz que as mulheres elas são ótimas no tipo de amor que tem que se sacrificar, mesmo quando elas acham que o marido é um tolo completo. Elas são boas nesse tipo de amor, ele diz. Mas onde está o respeito? Onde está a honra? Onde está a amizade verdadeira? Joel Bick, no seu livro Amigos e Amantes, ele diz o seguinte: cultivar a amizade no casamento é duro, porém muito gratificante. É preciso arrancar do solo do coração as atitudes ruins, plantar a cada dia sementes de amor um pelo outro, limpar as ervas daninhas e combater as pragas que ameaçam sufocar o relacionamento. Regar as plantas com oração diária, para que fiquem tenras, e em seguida, dedicar tempo para colher amor e prazer na companhia um do outro. Prazer na companhia um do outro, talvez isso não defina muitos dos casamentos aqui, ou muitos dos casamentos que nós vimos, que nós vemos, mas é o desejo de Deus para cada lar, que esse seja o ambiente. E Joel Bick, ele diz o seguinte, que essa amizade não é como algo que você coloca 30 segundos no micro-ondas e está pronto.
É necessário esforço, é necessário persistência em fazer tudo isso que ele diz aqui. Cultivar o solo, plantar sementes de amor, regar com as nossas orações. Isso não é fácil. A amizade envolve compartilhar de si mesmo, dos seus sonhos, dos seus pensamentos, da nossa caminhada de fé. Como é que Deus está tratando com o meu coração? O que é que Deus está fazendo na minha vida? Como Deus tem respondido as minhas orações? Será que meu marido sabe isso sobre mim? Será que eu sei sobre o que Deus está fazendo na vida do meu marido? Será que temos compartilhado essa caminhada na fé? Compartilhar a confiança, compartilhar as alegrias. E isso envolve atividades prazerosas que os dois devem fazer juntos. Qual é a atividade que você gosta de fazer com seu marido? Ou será que você só reclama dos hobbies dele e do que ele gosta de assistir? Uma palestrante estava falando que estava indo para a casa de Nancy, nossa Nancy, vê a intimidade? E ela e o marido estavam conversando sobre como a amizade deles estava enfraquecida. E como eles não tinham hobbies em comum ou atividades que os dois gostassem de fazer, ela diz assim, e a palavra futebol apareceu no meio da conversa. E ela logo ficou brava, né? Futebol. Por que ele tem que gostar de futebol? Quando chegou na casa de Nancy estava assistindo beisebol com o marido dela. Ela, o que está acontecendo com a minha Nancy? Ela nunca foi fã de esportes, ela nunca assistiria um jogo de beisebol. E ali ela já levou um cutucão de Deus, né? Tá vendo? E aí ela foi ler um livro. E no livro falava assim, que você deve cultivar essa amizade com seu marido, mesmo que isso signifique sentar com ele e assistir uma partida de futebol. Ela disse, pronto, acabou. Deus realmente está me cutucando nessa área. Eu preciso sentar com meu marido. Era o que Deus estava requerendo dela. De nós pode ser algo completamente diferente. Mas quantas de nós ficamos bravas quando o marido liga num jogo de futebol? E ali é como se ele estivesse dando uma declaração. Eu não quero ficar com você neste momento. Eu quero assistir futebol. E pode não ser. Ele pode estar dizendo, venha querida, assistir o futebol comigo. E talvez, sentando e assistindo o futebol, você possa até aprender a apreciar o futebol. Você vai entender o que é o centroavante, você vai entender o que o goleiro faz, você vai entender o que é o zagueiro, ponta esquerda, ponta direita, árbitro de vídeo. Talvez você nunca vá gostar de futebol, mas será que você pode simplesmente sentar ao lado dele e ficar feliz por ele estar feliz assistindo futebol? Algo tão simples, ele está apreciando aquilo. Senta com ele e aprecia que ele está apreciando. Mesmo que você esteja contando os minutos para o juiz apitar o final do jogo. Isso é só um exemplo muito simples de coisas que nós devemos aprender a fazer junto com eles. Talvez seja jardinagem. Será alguém? Não? Talvez seja ir para a academia e pegar peso. Vai lá, ele pega 100 quilos, você pega 10 e fica lá. E ele com 100 quilos, você, é isso aí, orgulhosa dele, torcendo por ele. Pode ser qualquer coisa, eu não sei o que é que Deus está chamando você a fazer com seu marido. Mas aprecie a companhia dele, façam coisas juntos. Muitas vezes nós moramos na mesma casa, mas não vemos um ao outro. Veja o seu marido. E tudo começa nisso, quando nós vemos o nosso marido. E muitas vezes o nosso casamento está sofrendo porque a nossa visão está embotada, ela está incorreta. Porque existem vários inimigos desse tipo de amor. A raiva, a crítica, a amargura e o egoísmo são alguns desses inimigos. Então, nós precisamos ajustar a nossa visão. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que tal qual a macieira no bosque, assim é o meu amado. Lá em Cantares, ela via o marido como uma macieira. Talvez se você chegar para o seu marido e diga, meu amado, você é como uma macieira, ele não vai entender nada. Mas o que aquela esposa estava dizendo é que o marido dela era alto, forte, frondoso, que ela se agradava em estar debaixo da sombra, que ela se agradava em tomar do fruto e comer o doce fruto do seu marido. E nós precisamos ajustar a nossa visão para que nós possamos ver os nossos maridos como alguém assim, que se destaca de todos os outros. Nós não queremos estar com mais ninguém.
Nós não vemos ninguém como mais precioso do que o nosso marido. Mas nós costumamos nos concentrar naquilo que nos desagrada, naquilo que eles fazem de errado, naquilo que nos incomoda, naquilo que nos irrita profundamente, do que enfocar naquilo que ele faz de bem, de certo, naquilo que ele está acertando. A Elizabeth Elliot, ela dizia assim: sempre é possível ser grato pelo que é dado e não ressentido com o que é retido. Um ou outro se tornará um modo de vida. Se nós formos gratos pelo que nós temos, ao invés de sempre reclamar pelo que nós não temos, é isso que vai definir como é que vai ser nossa vida. Vai ser uma vida de alguém que é agradecido a Deus e contente no que o Senhor deu e fez? Ou é a vida de alguém que murmura e reclama e nada nunca está bom e você nunca está satisfeito? Ela também dizia que no casamento a gente devia trabalhar com o percentual 80-20. Imagine que seu marido tem 80% de acertos, de coisas que você admira, que você gosta, e 20% daquelas coisas que lhe irritam, lhe chateiam, lhe tiram do sério. Você vai escolher viver olhando para os 80 ou para os 20? Se você escolher olhar para os 80, você vai ser feliz e vai ter um casamento feliz. Se você ficar focando nos 20, isso não vai acontecer. E isso não quer dizer que esses 20% no nosso marido que nos irritam, nos entristecem, que você nunca vai fazer nada para que isso mude. Não é isso que eu estou dizendo. Nós podemos sempre orar sobre essas coisas que nos irritam, que nós não gostamos. Especialmente se nós entendemos que isso é fruto do pecado na vida deles. E muitas vezes é. Mas em primeiro lugar, nós somos perfeitas. Vocês já perceberam que é muito mais fácil uma roda de mulheres começar a conversar e cada uma fala mal do seu marido? Ou detonar os homens de modo geral? Vocês percebem que isso não é tão comum nos homens? Quando os homens estão em rodinha conversando, vocês acham que alguma vez é para ficar falando mal das mulheres? Ou da esposa? Não é, né? Isso é tão nosso. E como isso é feio. Como isso é pecaminoso. Nós precisamos nos livrar disso. O fato é que sim, tem coisas dos nossos maridos que nos entristecem. E sim, muitas dessas coisas são fruto de pecado. Então, como vai ser nossa reação? O que é que nós vamos fazer então? Primeiro, nós vamos orar. Segundo, nós vamos tirar a trave do nosso próprio olho para podermos tirar o cisco no olho deles. Nós vamos respeitosamente falar com eles, amorosamente. A Bíblia diz que nós devemos aprender a deixar a mentira e falar a verdade em amor. E isso é muito difícil. É muito difícil falar a verdade em amor. É muito difícil a gente ouvir que nós estamos erradas, não é verdade? Então vamos pensar em como nós gostaríamos que alguém chegasse até nós para nos fazer uma crítica sobre algo que nós estamos fazendo errado. Vamos fazer assim? Então, com os nossos maridos, podemos sim falar de coisas que nos entristecem, que nos desagradam, mas vamos intercalar isso com palavras de elogio. Vamos dizer assim: você é um marido maravilhoso. Você tem sustentado a nossa família, você tem feito o culto doméstico. Eu sou tão grata a Deus pela sua vida, mas sabe, tem algo que você está fazendo que tem machucado o meu coração. E é isso. Vamos orar juntos, para que o Senhor revele a você se eu estou correta. Vamos à palavra de Deus. Por final, entenda que eu estou falando isso porque eu amo você, eu amo o nosso casamento, eu quero que nós sejamos felizes. Então entenda que eu estou falando isso, mas eu amo você. Percebe como é difícil a gente fazer isso? Porque normalmente a gente só descarrega as nossas frustrações e raivas e aquilo que a gente não gosta nos piores momentos e da pior forma. Mas existe uma forma melhor. Nós precisamos aprender. E precisamos aprender a apreciar. E depois que a gente pensar assim sobre os nossos maridos e ver que eles têm muito mais virtudes do que defeitos, a gente precisa também dizer isso para eles. E elogiá-los quando eles acertarem. E elevarmos eles com os nossos elogios. Eles precisam disso. Da mesma forma como nós precisamos ser amadas, acolhidas, quando estamos sofrendo, precisamos de alguém que nos ouça. Eles precisam dos nossos elogios. Eles precisam do nosso respeito. E é por isso que a palavra de Deus enfatiza esses aspectos com relação a nós. O segundo ponto do nosso estudo de hoje,
Primeiro ponto, o que é que as mulheres mais velhas devem ensinar às mais jovens? A amar aos seus maridos. E o segundo ponto, que é amar aos filhos. Mas antes de entrar nos filhos, eu preciso dizer que a gente, sobre casamento, nem todas aqui são casadas. E quando a gente fala sobre isso, talvez algumas pensem, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho marido, eu não preciso aprender essas coisas. Todas nós precisamos aprender sobre a visão de Deus da família. Hebreus 13:4, a parte A diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Digno de honra entre as mulheres casadas? Não. Entre aquelas que querem casar? Não. Digno de honra entre todos. O que é ser digno de honra? Algo que é valorizado, algo que é preservado, algo que nós temos em alta conta. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Então, se você é solteira, tenha em alta conta o casamento. Proteja o casamento das suas irmãs. Seja uma bênção, seja uma inspiração na vida delas. Deus não chamou todas para o casamento, mas concordam que a maioria das pessoas é casada ou já foi casada? O casamento é a norma. O receber de Deus o dom do celibato é a exceção. Não é verdade? Mas isso quer dizer que a pessoa que recebeu o dom do celibato, ela não deve ter o casamento em alta conta? Ou que ela não deve ser uma apreciadora de maridos? Não, ela deve ser uma apreciadora de maridos. Ela deve entender o papel relevante que o casamento tem no plano redentivo de Deus. E por isso ela vai sempre contribuir para os casamentos ao seu redor, na igreja, na sua família, com sabedoria, com amor. Isso significa que as mulheres que ainda não casaram, elas não vão se ressentir quando elas forem convidadas pela 10ª vez para ser madrinha de casamento de uma amiga sua. Porque ela sabe que o estágio do casamento é honroso, sim, mas talvez o plano de Deus para ela seja diferente. Isso não faz com que o casamento deixe de ser honroso. A Nancy, a autora do nosso livro, ela se casou aos 57 anos de idade. Esses livros que nós estudamos dela, quando ela escreve, ela diz, Deus me deu o dom do celibato. Ela estava parcialmente enganada. Porque sim, Deus tinha dado o dom para que até os 57 anos ela não fosse casada, fosse frutífera, amasse as famílias, fosse uma bênção na igreja para o reino de Deus. E depois ele deu a ela o dom do casamento. E hoje ela é a senhora Nancy DeMoss Wolgemuth. E ela tem servido a Deus agora como uma mulher casada, aprendendo aos 57 anos, que não é muito fácil colocar Tito 2:4 em prática. Mas a outra prioridade, então, que nós vemos, depois do marido, são os filhos. E aí nós vivemos um tempo e uma cultura em que as crianças, como eu já falei, elas têm sido vistas como fardos, como empecilhos, que devem ser evitados a todo custo. Porque elas tiram nossa liberdade, nosso dinheiro e nosso conforto. É ou não é isso? Elas têm que ser evitadas a todo custo. Não existe outra bênção na face da terra que a gente diga para o Senhor, Senhor, chega dessa bênção. Se Deus lhe der um cheque de $1 milhão num dia, você não vai dizer, Senhor, nunca mais me mande um cheque de $1 milhão. Você vai ficar muito feliz se você receber outro cheque de $1 milhão. Mas com os filhos não acontece a mesma coisa. O Salmo 127 diz que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Os filhos são bênção. Você crê nisso? Com todo o seu coração. Se eu dissesse a vocês que eu estou grávida do meu 5º filho, eu não estou não, tá? Que eu saiba. Mas se eu dissesse isso, a primeira coisa que viria à sua mente seria? Eu acho que você pensou, ela é louca. Eu acho que você pensou, coitada dessa criatura. Ela não está vendo como já é difícil dar conta de 4. Percebe? Se eu chegasse com essa notícia, eu tenho certeza absoluta que muitos iriam pensar que eu perdi completamente o juízo. Para minha mãe, eu já perdi. Mas algumas vão pensar, ela perdeu.
Ela não está vendo que ela não dá conta, que é impossível nos dias de hoje. Como é que ela vai pagar a escola? Como é que ela vai pagar comida? Ela não tem empregada, ela vai morrer. Coitada dela. Não vão pensar que bênção. Algo assim, né? Porque agora a gente tem o conhecimento. Filhos são bênção. E o amor que nós devemos demonstrar às crianças, percebam, não são só os nossos filhos. Vejam a atitude dos discípulos com relação às crianças. Quando as crianças queriam se aproximar de Jesus, o que é que os discípulos fizeram? As repeliram. Jesus não tem tempo para vocês. Saiam daqui, vocês estão atrapalhando. O que é que Jesus fez? Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. O Senhor Jesus gastou tempo com as crianças. Ele colocou no colo e ele abençoou as crianças. Só que a nossa cultura tem a visão dos discípulos e não a visão do mestre. É por isso que as crianças são vistas como algo que deve ser evitado. Saiam do culto, crianças, porque vocês fazem barulho. A gente quer paz, sossego e tranquilidade. Nós temos que ter a mesma receptividade que o Senhor Jesus teve às crianças. E encararmos os filhos como bênção. E amar as crianças. Todas elas. Todas as crianças, não só as nossas crianças. Amar as crianças como Deus ama os seus filhos. O amor, então, que é exigido de nós, vai além do amor natural. A mãe está lá, naquele momento sublime do parto. Hoje tem... Vocês sabiam que tem fotógrafo de plantão em maternidade agora? Sabiam disso? Com um banner lá, mostrando algumas fotos que eles tiraram naquele momento especial, em que a criança vem. E aí, aquele momento que a criança é colocada no seu nos seus braços, algumas podem pegar, algumas estão que nem eu, amarradas, mas colocam a criança pertinho de você. Minhas irmãs, é um momento sublime. É um momento ímpar na vida de uma mulher. Maravilhoso. Quando eu lembro, dá vontade de ter mais. Porque é maravilhoso. Você esperou os 9 meses, você teve dores e desconforto. E chega aquela hora que você tanto esperava e vem aquele bebezinho. O momento da mãe que estava esperando na fila de adoção e alguém diz, agora tome a certidão de nascimento do seu filho, ele é seu filho. É um momento sublime. E um amor natural toma conta do nosso coração, da maioria das mulheres, da grande maioria das mulheres. Mas o amor que nós somos chamados a ter não é simplesmente natural. É um amor espiritual que procede de um coração santo e santificado pela palavra de Deus. É regulado por essa palavra. Vai além do querer fazer bem. Vai além do querer alimentar. O nosso foco principal para os nossos filhos não é que eles cresçam saudáveis e se tornem pessoas de bem, bem-sucedidas na sociedade. O nosso alvo para os nossos filhos é para que o quanto antes eles dobrem os seus joelhos diante do senhorio de Cristo, eles confessem ao Senhor. O nosso alvo para eles é que eles temam ao Senhor, que eles vivam para a glória de Deus. Filhos, sobrinhos, crianças da igreja, o nosso alvo para esses pequeninos é esse. Não é só que eles experimentem as coisas boas dessa terra. Muitos pais fazem isso. Mas e a alma deles, que é eterna? Esse é o foco da nossa preocupação. Mas, novamente, a palavra que é usada é filéu. No caso, apreciadoras de filhos. Filéu é um amor, como nós vimos, terno, afetuoso, amável, meigo, que dá as boas-vindas, que acolhe. Como é que nós acolhemos os nossos filhos quando eles chegam da escola? Eles se sentem bem recebidos no nosso lar. Quando eles nos trazem os seus problemas, os seus dodóis, o que é que a gente faz? A gente acolhe com carinho, a gente beija, a gente ouve, a gente responde com afeição, a gente responde com carinho. Será que a gente tem servido a eles, trabalhado, mas não tem desfrutado deles? E eu sei que todo mundo já ouviu isso quando alguém está com uma criança pequena e diz, aproveita, porque vai crescer tão rápido. E a mãe pensa, é porque não é ele que está acordado, dia após dia de madrugada, porque essa criança se recusa a dormir. Não é ele que está acordando de 3 em 3 horas para amamentar essa criança.
Não está passando rápido. Eu estou cansada. Eu estou exausta. Eu não aguento mais ter que disciplinar essa criança pela milésima vez pelo mesmo motivo. Eu não aguento mais ter que levar para lá e para cá, escola, inglês, natação. Percebe como a gente pode facilmente deixar a afeição, deixar a ternura e nos exasperarmos pelo trabalho que os filhos dão? Os filhos dão trabalho? Sim, muito. Muitos filhos dão muito trabalho. Sim, dá trabalho. É verdade. Mas nós temos que resistir a essa tentação de nos ressentirmos, de reclamarmos e de termos pena de nós mesmas quando estamos vivendo essas fases mais difíceis. Não é fácil resistir à tentação de reclamar, porque nós nos cansamos, porque é exigido muito de nós. É verdade. O trabalho é grande. É por isso que a gente precisa da graça de Deus para aprendermos a amá-los com amor afetuoso, eterno, e desfrutarmos deles, torcermos por eles, estarmos juntos, nos alegrando com eles naquilo que eles gostam de fazer. E sim, rapidamente eles vão crescer. Talvez eles não chamem mais você para montar um castelinho, ou para ver aquele desenho tão lindo que ele fez do papai e da mamãe. Talvez ele não convide você para participar dessas pequenas conquistas deles. E nós vamos sentir muita falta. Mas a finalidade última desse amor filéu não é só que eles cresçam sabendo que nós os amamos. Isso é importante, sim, é importante. Mas o nosso objetivo último é que nosso lar crie uma atmosfera, ou viva uma atmosfera propícia para o Evangelho florescer em seus corações. Alguém já disse que como nós somos no lar, é como nós somos de fato. Como você é no seu lar? Talvez você seja conhecida como alguém amável, delicada, dócil. O seu marido pode dizer o mesmo de você. E os seus filhos? Eles podem dizer o mesmo de você. O que é que você faz que deixa o seu filho feliz, contente? O que você faz que faz com que ele se sinta amado por você? Que você é importante para ele, que você quer desfrutar da companhia dele como um amigo muito querido, como um companheiro na jornada. São tantas as coisas que nós podemos fazer. Ler uma história, ouvir uma história, talvez aquela que você já ouviu milhares de vezes. Sentar e brincar, assistir um programa que eles gostam e torcer quando eles forem jogar o futebol. São muitas as coisas. Precisamos estar junto deles e eles precisam saber que nós queremos estar com eles. Como o nosso marido precisa saber que nós queremos estar com eles. O nosso catecismo, os nossos símbolos de fé, eles nos ensinam tanto. E falando sobre o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, o Catecismo Maior de Westminster, ele traz quais são as obrigações que os superiores têm para com os inferiores. Entenda superior aquele que foi colocado por Deus numa posição de autoridade sobre alguém. O marido, a esposa, o chefe e o empregado ou o servo, os pais e os filhos. E eu vou ler para vocês quais são as nossas atribuições como mãe. Então, quando tiver superior, eu vou ler mãe. Quando tiver inferior, eu vou ler filho. A pergunta 129 diz assim: o que é exigido das mães para com os seus filhos? Exige-se das mães, conforme o poder que recebem de Deus e a posição em que se acham colocadas, que amem os seus inferiores. Esse amem aí, vejam que é o solo de tudo que a gente faz, é o fundamento. Tanto envolve o amor sacrificial, aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que não busca os seus próprios interesses, que não se ensoberbece, mas inclui também o amor filéu, o amor sobre o qual nós estamos estudando hoje. Então, que amem os seus filhos, que orem por eles. Nada demonstra mais o nosso amor por alguém do que as nossas orações por essa pessoa. E os abençoem, que os instruam, aconselhem e admoestem. Várias vezes a palavra de Deus vai dizer para nós, e vai dizer para os filhos que eles não devem deixar a instrução da mãe,
o conselho da mãe. Em Deuteronômio 6 diz que nós devemos inculcar a palavra de Deus aos nossos filhos, andando pela casa, e sentando e levantando em todos os tempos, falando das maravilhas de Deus para os nossos filhos, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem. Isso envolve elogiar, apreciar, mais uma vez, o amor filéu aqui, e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal. Percebe que o amor, ele não é contrário à disciplina, ele não é oposto da repreensão. Pelo contrário, a Bíblia diz que o pai que não disciplina o seu filho o odeia, o aborrece. E diz que a mãe que disciplina o seu filho cedo é aquela que o ama, como Deus faz conosco. Ele disciplina os filhos que ama. Ele corrige os filhos que ele recebe. Amor e disciplina não estão em lados opostos, estão juntos. Amar os nossos filhos com amor terno não quer dizer que nós passamos a mão na cabeça deles quando eles fazem algo errado. Significa dizer que quando eles fazem algo errado, pecaminoso, que entristece ao Senhor, em amor, nós vamos repreendê-los, nós vamos discipliná-los. E nós vamos aprender sobre isso dia 25, no nosso congresso que nós vamos ter com Simone aqui na igreja, que é sabedoria bíblica para a criação de filhos. Vai ser exaustivamente falado sobre esse assunto e vocês não podem perder. Quem tem filho, quem não tem filho, solteira, casada, viúva, divorciada, todo mundo vai ser abençoado ouvindo sobre esse assunto. Então nós recompensamos quando eles fazem o bem, mas nós também disciplinamos quando eles fazem o mal, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e para o corpo. O que é que eles precisam para o corpo? Roupas limpas, uma casa com o mínimo de higiene, limpa, organizada, comida nutritiva. O que é que eles precisam para a alma? O que é que nós estamos fazendo para alimentar a alma deles? Estamos trazendo a presença do Senhor? Estamos orando por eles e com eles, trazendo-os à igreja? Ou será que nós, não precisa ir para a igreja, a gente vai para a praia, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo outro? Não estamos amando a alma dos nossos filhos quando não os ensinamos a vir à casa do Senhor e a ter isso como prioridade, sermos disciplinados nisso. Fazer o que é necessário para a alma e para o corpo, e que por um procedimento grave, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honrem a si mesmas e assim preservem a autoridade com que Deus as revestiu. Nós precisamos ser exemplo das virtudes que nós queremos cultivar na vida dos nossos filhos. E mais uma vez, o nosso alvo, quando amamos os nossos filhos ternamente, é que o Evangelho seja visto na vida deles, da nossa família. É que a vida deles faça diferença para o reino de Deus. Não só aqui, mas na eternidade. Mais uma vez, o motivo de nós amarmos o nosso marido com amor terno não é só porque o nosso casamento vai de vento em popa, então. E se a gente fizer assim, não vamos ter problemas no nosso casamento, nunca, jamais. Não é isso. E a palavra de Deus não nos promete isso. Mas nós fazemos isso em obediência ao Senhor, sabendo que esse foi o modo que Ele escolheu ser glorificado através das mulheres casadas, solteiras, viúvas, com filhos, sem filhos, todas nós, não é sobre nós. E a graça que Deus nos dá é suficiente para cada desafio desses, para cada dificuldade que nós vamos nos deparar ao longo da nossa vida. É suficiente para nos fazer ir além do natural e fazermos isso para a glória do Senhor. Creia nisso. A graça de Deus é suficiente para fazer você olhar para o seu marido com outros olhos. A graça de Deus é suficiente para fazer com que aquela paixão que está adormecida ou morta crie novamente, seja como uma lareira que está prestes a acabar. E você abana aquela chama e com fé você pode ver o fogo queimar novamente. Deus é poderoso para fazer isso. E mais, Ele é bom para fazer isso. E Ele quer fazer isso conosco, ajustar a nossa maneira de ver as coisas, para que nós desfrutemos a sua bênção, para que a nossa família possa falar
do que é fazer parte da família de Deus, do que é estar numa aliança com Deus, do que é ser filho de Deus, do que é pertencer ao corpo de Deus. Percebe que isso vai muito além de nós. Isso envolve toda a nossa comunidade da fé. O que é visto aqui, o que é vivido aqui por famílias que amam e temem ao Senhor. Isso deve trazer glória ao Senhor. E esse é o nosso objetivo. Quando nós nos reunimos aqui, enquanto Ministério da Família, nos fortalecer para que nós vivamos assim, para a glória de Deus, para que o Evangelho seja conhecido através das famílias da nossa igreja, através da vida de cada um de nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vou chamar a Priscila, vou pedir para ela orar por nós. E em seguida, eu vou pedir para algum espião ver como é que os homens andam lá embaixo. E se nós tivermos tempo, aí a gente pode abrir para perguntas, ou quem quiser compartilhar, ou fazer algum acréscimo, alguma contribuição, vocês fiquem à vontade. Que privilégio, né, gente? A gente recebeu a palavra do Senhor nessa tarde. É um banquete espiritual, né? Eu me senti muito abençoada, Deus falou muito ao meu coração. Queria orar por nós, pela vida de Paula, que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, abençoando as famílias da nossa igreja, que nós sejamos mulheres realmente verdadeiras, assim como a Bíblia nos ensina a sermos, mulheres de verdade, mulheres corajosas, que marchem no Evangelho, na palavra do Senhor, né? Aguardando aquele dia que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, te louvamos, ó Pai, engrandecemos o teu nome, pelo teu cuidado, pela tua graça, por vermos, ó Deus, o teu amor por nós, nos ensinando, nos instruindo, Pai. Ó Deus, tu és misericordioso, tu és poderoso, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, ó Deus, porque o Senhor não somente nos criou e nos deixou à deriva, mas o Senhor cuida de nós, o Senhor nos instrui, o Senhor nos guia, Pai. E o Senhor nos dá tudo aquilo que precisamos para viver uma vida aqui que honra e que glorifica o teu nome, Deus, através da tua palavra, da obediência aos teus mandamentos, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela instrução dessa tarde, te agradecemos pela vida de Paula, Senhor, que o Senhor tem usado para falar aos nossos corações, ó Pai, muito obrigada, que o Senhor sustente a tua serva, que o Senhor, ó Deus, a cada dia dela sabedoria, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, faça dela uma mulher segundo o teu coração, ó Deus. Te peço aqui, Senhor, por cada uma das minhas irmãs, ó Pai, nessa tarde. O Senhor sabe os desafios que cada uma de nós, ó Deus, temos de enfrentar nos nossos lares, nas nossas casas. Ó Deus, o Senhor sabe, Pai, exatamente do que precisamos, ó Deus. E em nome de Jesus nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, e suplicamos a Ti, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos capacite a viver a Tua palavra, Pai, na nossa casa, com os nossos maridos, ó Deus, com os nossos filhos. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a cada dia a amá-los, ó Pai, com esse amor, ó Deus, terno, com esse amor que cuida, Pai. Em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, a cada dia aprender a apreciar os nossos maridos, ó Pai, e tratá-los com honra. Em nome de Jesus, ó Deus, te louvamos, ó Pai, e bendizemos o Teu nome. Em nome de Jesus, amém, Senhor.